1 Coríntios capítulo 2. Lemos assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que texto maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Pai bendito, aí está a tua palavra lida, Senhor, que ela encontre um espaço em nossos corações, produzindo maravilhas. É que eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar-se. O título da mensagem de hoje seria O caráter do obreiro e da pregação. Paulo agora está escrevendo à igreja de Corinto. Esta comunidade de fé tinha algumas características, dentre elas um orgulho cultural e espiritual, e também uma busca por sabedoria humana. Prezavam muito a sabedoria que o mundo trazia. E Paulo agora vai falar ao coração desses coríntios, porque apesar dessas características, deles prezarem tanto seu orgulho, sua sabedoria, no meio deles, daquela igreja, existiam pecados muito graves. Pecados da imoralidade, pecados da falta de união, de unidade, pecado da omissão em confrontar o pecado. Ou seja, fica bem evidente que a sabedoria humana e o orgulho humano, nem coisa alguma que seja humana ou natural ou deste mundo, tem o poder de aperfeiçoar a vida espiritual ou a santidade de alguém. Só mesmo o poder de Deus. E Paulo, esse grande apóstolo, ele entendeu perfeitamente bem isto, que a igreja não é forjada, não está firmada em valores deste mundo, que o evangelho não foi dado por ninguém deste mundo, que tudo afeto à igreja, ao evangelho, ao reino de Deus, vem do alto, é tudo celestial. E essa é uma perspectiva que nós precisamos ter também nos dias de hoje, porque a mesma ênfase que os coríntios tinham em seus dias, bem pode ser também a nossa, que estamos tão vinculados com o mundo. Pode ser que a gente fique buscando também no mundo recursos para a nossa vida espiritual, ou recursos para fazer com que o evangelho prospere e produza transformações nas vidas. Mas o grande ensinamento destes poucos versos que acabamos de ler é que a igreja, o evangelho, o reino, tudo isto vem de Deus para nós. Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus e do poder dele para viabilizar a nossa vida espiritual, a nossa santidade, para que o nosso caminho neste mundo seja um caminho reto, para que a gente consiga permanecer no caminho estreito que conduz à vida, porque largo e espaçoso é o caminho que o mundo oferece, mas ele chega a um despenhadeiro, a um abismo, é um caminho de morte. E nós, como servos de Deus, como cristãos, precisamos de fato, meus irmãos, trazer um foco muito especial
em Deus. Assim como essa câmera agora está focando aqui em mim, está dando um zoom em mim, me mostrando detalhes de mim para quem está aí em casa, assim precisamos focar em Jesus Cristo e fazer dele o nosso modelo, focar no Espírito Santo de Deus e torná-lo o nosso poder para vivermos esse mundo e para fazermos a obra do Senhor. Vamos falar sobre essas coisas. Isso foi uma breve introdução. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele aproveita para enfatizar doutrinas importantes. Ele fala da soberania de Deus, da natureza da igreja, que é o corpo de Cristo. Ele ensina que cada pessoa que se converte e que declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passa a viver segundo o seu modelo, o seu projeto, e se torna um membro do corpo de Cristo, que deve viver em perfeita unidade uns com os outros. É certo que, vez ou outra, tem aí um irmão ou uma irmã que tem uma dificuldade maior de uma sintonia fina com outro irmão, com outra irmã, mas o que os dois precisam fazer é buscar um caminho de conciliação, de acordo, para que possa estar no caminho. O caminho já é apertado, meus irmãos. Não tem muito espaço para andar um longe do outro, não. O caminho é muito apertado. Então, Paulo fala sobre essas coisas, ele de fato fala sobre a unidade, ele combate de maneira muito firme, em 2 capítulos aqui, o problema da unidade, das dissensões entre irmãos, conflito entre irmãos. Ele fala sobre o casamento, sobre a estabilidade da família, sobre coisas sacrificadas a ídolos, sobre a santificação, sobre a ressurreição do corpo, do nosso corpo. Ele fala coisas incríveis nessa carta, mas o que ele destaca é o que está escrito aqui. A meu ver, esse capítulo 2, esse início de capítulo 2, ele é muito adequado para cada um de nós, para nos admoestar e nos apontar como é que nós devemos viver a nossa fé e como é que nós devemos servir a Jesus Cristo. Porque ele diz, verso 1, eu, irmãos, ele vai dar um testemunho pessoal da vida dele. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Olha só. Paulo disse que o foco da mensagem dele é o testemunho de Deus. Tome muito cuidado com pregadores que falam muito de si mesmos, das suas habilidades, dos seus recursos, dos seus isso, dos seus aquilo. Saber o que Paulo está falando para nós, que a mensagem do Evangelho é sobre as coisas de Deus, é sobre Jesus Cristo, é sobre o reino, é apontar, é o foco, todo ele ficar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anuncia o testemunho de Deus. E ele continua, que ele não fez isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Esse verso 1, na verdade, é um resumão do que ele vai tratar nos versos seguintes. Então ele faz um resumo, ele diz sobre o que vai falar. Então ele está dizendo, eu vou falar sobre o testemunho que eu vou dar de Deus, e eu vou falar para vocês também que eu não faço isso com os meus dotes naturais, eu não faço isso com a minha capacidade. E Paulo, meus irmãos, era um camarada, muito bem preparado, uma intelectualidade, uma formação muito bem feita, mas apesar disso, ele diz, olha, não é com sabedoria humana que eu estou indo para vocês, que eu prego, que eu dou testemunho de Deus, sabe, não é assim, eu não uso palavras persuasivas, o meu negócio, eu entendi que a obra de Deus precisa ser feita pelo poder de Deus. Porque, meus irmãos, de certo modo, nós nos achamos
estudamos um pouco, aprendemos um pouco, já passamos a achar que já somos muito preparados, bem aptos para fazer a obra, que podem contar comigo, que de algum modo eu vou fazer acontecer. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não vá por aí, é um caminho perigoso, é um caminho que não vai dar certo, porque o caminho que você deve seguir é o caminho do Espírito. Ele fala do Espírito e do poder de Deus. Essa é a ênfase de todos esses versículos que eu vou agora esmiuçar com cada um de vocês aqui. Ele no verso 2, ele fala que tomou uma decisão na vida dele. Eu vou reprisar. Paulo, um homem, um fariseu, um homem que teve um grande mestre, um moço diferenciado em termos do jovem dos seus dias, uma pessoa muito bem preparada. Ele diz que tomou uma decisão na vida dele. E é uma decisão, meus irmãos, que eu e você precisamos tomar. Tudo aqui que Paulo está falando é para você e para mim hoje. E se você e eu não considerarmos isso aqui adequado para a minha vida, para a nossa vida, então a gente vai ficar patinando na vida espiritual. Paulo está dando aqui, sabe, a maneira como podemos desenvolver e aperfeiçoar a nossa fé e o nosso serviço a Deus. Porque, meus irmãos, é bem comum encontrarmos servos e servas de Deus que estão aí fazendo a obra de Deus, estão ajudando na igreja, mas que tem uma distância enorme das Escrituras, não lê mais a Bíblia, não medita mais nas Escrituras, não tem tempo de oração de qualidade. Por quê? Porque está confiando muito naquilo que já aprendeu, a experiência que já teve. E esse é o princípio do caos espiritual e do desserviço, da falta de qualidade no serviço que vamos prestar ao Senhor. Então, é um capítulo aqui que, apesar de ser um modelo para todos nós, de certo modo se presta também como uma exortação, como uma palavra de encorajamento para que a gente possa fazer diferente caso não estejamos fazendo como Paulo. Se a nossa decisão ainda não foi esta que Paulo tomou, então é necessário que a gente reflita e, quem sabe, tome a decisão de aperfeiçoarmos de fato a nossa vida espiritual. Porque temos muitas habilidades, meus irmãos. Deus colocou no homem muita capacidade. Temos muitas capacidades e podemos fundamentar toda a nossa vida espiritual em cima delas. Entendeu? Pregar é fácil, ensinar é fácil, estar no departamento infantil para quem gosta é fácil, estar, sabe, no louvor para quem toca, para quem canta, também não é algo tão complexo, mas a complexidade espiritual está na devoção, é no sacrifício de adoração, é na comunhão, é na decisão que Paulo tomou, porque ele diz, porque eu decidi nada, diga assim, nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não tem mensagem de coach, não tem mensagem isso aqui para passar açúcar caramelada nas pessoas para que elas gostem e fiquem na igreja. O que Paulo pregava é Jesus, e não é o Jesus que fazia milagres só não, ele pregava é o Cristo crucificado. Porque enquanto pregamos apenas Jesus fazendo milagres, o milagreiro, o poderoso, o que comanda o vento e o mar, isso é bom demais, eu também quero para mim. Mas quando olhamos para o final dele numa cruz, assim, opa, esse negócio aí já não é comigo mais. Esse negócio de cruz agora não é comigo mais. Não quero saber disso. Mas o próprio Cristo fala, olha, se você quiser andar comigo, quiser vir após mim, a cruz precisa fazer parte da tua vida. Além de negar-se, tem que ter a cruz na tua vida. Então, meus irmãos, cristianismo, se nós desejarmos experimentar ou vivenciar um cristianismo efetivo, espiritual,
sabe, de fato, que multiplica, que faz acontecer coisas. Essa decisão que também precisa ser a minha, dar um foco em Jesus Cristo e Ele crucificado, porque é ali, meus irmãos, que Ele recebeu todas as minhas maldições sobre Ele. Foi ali naquela cruz que Ele pagou por todos os meus pecados. Foi ali naquela cruz que Ele garantiu uma reconciliação possível minha com o Espírito Santo, com Deus. Foi exatamente a cruz, meus irmãos. Foi na cruz que isso acontece. E Paulo tem uma percepção muito clara do que foi que aconteceu naquela cruz, do que Jesus realizou naquela cruz, a consumação de uma obra. Ele mesmo disse ali, como uma das suas últimas palavras: Pai, está consumado. Consumado aqui um plano de redenção, um plano de resgate de muitas vidas. E Paulo entendia, e nós também precisamos entender, que a nossa pregação, o nosso ensino, o nosso testemunho é sempre sobre Jesus, levando sobre ele, no madeiro, as nossas mazelas, quebrou ali o nosso conflito com Deus, e ali nós podemos, sabe, passar a fazer parte da família do Todo-Poderoso. Foi o que ele decidiu. A decisão de Paulo foi essa, de que ele abriu mão da sua capacidade humana, natural. Eu vou repetir mais 3 vezes hoje ainda. A obra era de Deus e não podia ser feita na virtude e no poder de Paulo. Precisava ser feita na virtude e no poder do Espírito. Pergunta ao teu irmão: o pastor foi claro ou ele precisa falar mais 3 vezes esse negócio aí? Foi claro? Olha só, olha para mim e veja do meu lado aqui o apóstolo Paulo, um homem muito capacitado, vestido de muita sabedoria humana e religiosa. Agora, esse Paulo, com todo esse preparo, em outras palavras, ele está dizendo: eu estou me despindo de tudo isto, para que eu possa me revestir do poder de Deus, da virtude de Deus. Porque não dá para conjugar uma coisa com outra, meus irmãos. Não dá para conjugar uma natureza humana caída com uma natureza perfeita de Deus. Precisamos primeiro sermos reconciliados, purificados, transformados, regenerados, com o nosso espírito regenerado, para que então o Espírito Santo de Deus agora possa vir. E precisa vir. Foi uma promessa, meus irmãos. São 2 promessas maravilhosas. Eu vou arrancar esse coração de pedra de vocês, que é duro, que não entende as coisas de Deus, que resiste às coisas de Deus, que continua preferindo as comidas do Egito. Porque, meus irmãos, é assim que a coisa acontece. Enquanto o nosso coração não é transformado, enquanto o coração de pedra não é arrancado e colocado um coração de carne, Deus pode nos tirar do Egito, nos libertar da escravidão, nos colocar a caminho da terra da promessa, que a gente vai continuar olhando para trás e pensando no Egito e querendo exatamente aquelas coisas do Egito, porque essa da minha peregrinação não tem charme para mim, não tem interesse para mim, não é algo que aprofunda na minha alma e no meu coração. Então precisamos, meus irmãos, desse despir dessas coisas, desses valores, de achar, desse achômetro nosso, de que somos capazes, para entender, meus irmãos, que é na nossa fraqueza. Fraqueza de quê? Fraqueza dos recursos humanos. Aquele espinho na carne de Paulo, meus irmãos. Só fica, o que foi aquilo? Eu não sei o que foi, mas o que eu sei é que foi alguma coisa que dava a ele uma noção da fragilidade dele, da fraqueza dele.
E quando Deus ensinou Paulo, mas é isso que eu quero para você, Paulo. Eu quero você na fraqueza. Eu quero você vazio de você mesmo, Paulo. Eu quero você aí nessa limitação. Eu quero você nessa limitação, porque sou eu que vou te encher, sou eu que vou fazer obra através de você. É o meu poder que vai converter as pessoas, que vai curar as pessoas, que vai libertar as pessoas. São os meus dons que vão se manifestar na sua vida para que as coisas aconteçam. O discernimento será meu. Por isso, meus irmãos, que precisamos estar em fraqueza. Se desejamos, de fato, termos uma vida produtiva nesse mundo. Uma vida que glorifica a Deus. Em fraqueza, meus irmãos. Depois, em Efésios capítulo 19, 2,19, Efésios, não mais Coríntios, Efésios 2,19, Paulo fala, escrevendo ali aqueles irmãos, ele fala algo muito interessante. Ele está falando aqui a gentios, a pessoas que não tinham nenhum tipo de relação com a lei de Deus, a gentios, mas a pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que foram purificadas com o sangue de Jesus, que foram filiadas, trazidas para a família de Deus. Então agora Paulo está falando a essas pessoas tão habituadas com o pecado, com a idolatria, tão habituadas com a imoralidade, mas que agora foram alcançadas pelo Evangelho. E agora, o que se espera de alguém que vivia nesse mundo da idolatria, do pecado, da mentira, da fornicação, do adultério, e agora foi alcançado pelo Evangelho? O que se espera dele? Então Paulo está falando a esse tipo de gente, e ele escreve assim, é uma coisa muito linda: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Paulo está dizendo, agora vocês não são mais estrangeiros, vocês não são pessoas mais que não têm nada a ver com o povo de Deus. Agora vocês não são estrangeiros, mas não, agora vocês são o povo de Deus. E ele continua, são concidadãos dos santos, vocês fazem parte do povo santo de Deus. E ele remata, e vocês são da família de Deus. Tipo assim, então revisa as suas práticas, revisem os seus conceitos, revisem tudo na vida, porque a vida de vocês foi mudada por Deus. Vocês que estavam fora, que não tinham perspectiva alguma de estar fazendo parte de um povo que é de Deus, agora vocês foram trazidos para dentro, agora vocês são povo. Revisem. Agora vocês são edificados, no verso seguinte, verso 20, agora vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora não vale mais a sabedoria do mundo, agora não vale mais o que o mundo pensa sobre isso, sobre aquilo, não vale mais o que o mundo aceita como família, não vale mais, sabe, o que o mundo diz como práticas que são viáveis. Agora não vale mais nada filosofia humana. Agora a vida de vocês, por terem sido trazidos para dentro do povo de Deus, agora vocês precisam reedificar, colocar novos fundamentos, despir-se daquelas coisas, revestir-se de coisas novas. E agora os fundamentos de vida de vocês, a regra de fé e prática, são aquelas dos apóstolos e profetas. Agora é o que está escrito. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra
angular. Agora, para você, Jesus é a pessoa mais importante da vida de vocês. É o que Paulo está falando. É a pessoa mais importante da vida de vocês. E o ensino que vale são esses trazidos pelos apóstolos e pelos profetas. São os que valem. Então, meus irmãos, precisamos de fato compreender coisas excelentes. O verso 3, voltando para 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 3 fala daquilo que já comentamos. Paulo fala, e foi em fraqueza. Fala para mim. Paulo não está dizendo que ele estava fraco fisicamente, que ele estava sem comer, não podia caminhar, que está muito fraquinho, não. Essa fraqueza aqui, meus irmãos, é a fraqueza dos recursos humanos. Foi em fraqueza que eu fui ter com vocês. Foi em temor a Deus. Está aí, em temor. E em grande tremor. Grande tremor. Então foi em fraqueza, eu me despi da minha condição de sabedoria humana, eu estive com vocês num grande temor, eu olhando para Deus de maneira muito reverente, com muito respeito, tratei das coisas de Deus com muito respeito, e foi com grande tremor, meu Deus, que eu não faça nada fora do que foi os teus preceitos, pessoal. Do que sejam os teus preceitos. Lembra de Moisés com o tabernáculo? Quando ele fala alguma coisa sobre isso, em Êxodo 25, acho que 25, 40, quando Deus ordena a Moisés a construir todas as coisas do tabernáculo exatamente como o modelo que lhe foi mostrado. E agora Moisés, por ter um grande tremor diante de Deus, com receio enorme de fazer a coisa fora do padrão determinado pelo Senhor, ele vai construindo tudo de acordo com o que foi mostrado para ele. E é exatamente assim, meus irmãos, que nós como cristãos precisamos servir a Deus, fazendo exatamente como Deus manda. Saul, meus irmãos, Saul, isso é uma outra pregação que vale a pena a gente meditar. Com pouco tempo de reinado, ele já recebeu uma palavra pesadíssima da parte de Deus pela boca do profeta Samuel, porque Saul não soube esperar o tempo próprio e quis fazer sacrifício, coisa que não competia a ele fazer. E porque ele não teve temor e tremor diante de Deus, a palavra que ele recebeu foi: o teu reino acabou de passar. Sabe, o teu reino vai ser tirado de você. Não foi tirado naquele momento. Ele viveu ainda muito tempo como rei, mas já sem aquela unção e sem aquela perspectiva diante de Deus, de servir a Deus da maneira que convém. E terminou a vida daquela maneira horrorosa, tendo que se matar, tendo que saber que perdendo tudo, perdendo as suas batalhas, porque ele não teve temor e tremor diante de Deus. Tudo que você vier fazer para Deus, meus irmãos, não só nesse púlpito, seja onde for, seja na recepção, faça com zelo, com temor, com tremor, faça na sua fraqueza, na dependência do poder de Deus na tua vida, para que as coisas possam fluir de maneira adequada. Vamos guardando tudo isso. Vamos guardando tudo isso. Verso 4, ele fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja,
a maneira como eu estive no meio de vocês, a maneira como eu ensinei, a maneira como eu encorajei, a maneira como eu admoestei, a maneira como eu fiz a obra de Deus no meio de vocês, eu creio que tem sido uma prova, uma evidência de que eu estava cheio do Espírito. Uma demonstração do Espírito, de que o Espírito estava na minha vida, agindo na minha vida, e não apenas agindo na minha vida, me santificando, me ensinando, me dando entendimento, me revelando coisas, não apenas o Espírito Santo na minha vida, fluindo, uma retidão, mas também esse Espírito fluindo na minha vida, poder. Por isso que temos na Bíblia o fruto do Espírito, meus irmãos, o fruto do Espírito, para que fique evidente de que, de acordo com as nossas práticas, com a nossa conduta, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, que as pessoas vejam, poxa, que esse homem está cheio de Deus. Essa mulher está cheia de Deus, está cheia do Espírito. Olha como ela é reta, olha como a fala dela é uma fala que abençoa, olha como as decisões, as opções de vida são sempre opções alinhadas com Deus. Então, é uma demonstração do Espírito. Agora Paulo diz, eu não apenas tinha o Espírito me santificando, me aperfeiçoando, eu tinha em mim a unção do Espírito, eu tinha os dons do Espírito na minha vida, que me levavam a fluir de uma maneira diferente. Precisamos, meus irmãos, de demonstrar com o nosso testemunho, com a nossa vida, que temos o Espírito, que temos o Espírito. E precisamos também demonstrar que temos o poder desse Espírito agindo em nossas vidas. E o último versículo diz, foi assim, eu vou repetir o 4 para fazer o link com 5, a minha palavra e a minha pregação, repita comigo, a palavra e a pregação, ele está falando a minha palavra, o meu ensino, a maneira como eu tratava vocês, isso aí, e também a minha pregação, a minha prédica, a maneira como eu expunho o Evangelho, tudo isso aí não foi com linguagem humana, foi pelo Espírito e pelo poder, para que, olha só, então ele está dizendo, olha, foi pelo Espírito e pelo poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que coisa maravilhosa aqui, meus irmãos. A nossa fé, ela não pode ser uma construção mental minha. Cada pessoa não pode ter sua fé. Eu creio assim. Eu creio assado. Eu penso isso, eu penso aquilo, a minha doutrina é essa, o meu dogma de vida é esse aqui. A gente não pode fazer assim. Nós precisamos encontrar um modelo da palavra e transformar esse modelo, este ensinamento como nosso modelo, uma só fé. A palavra diz que há uma só fé, pelo menos uma só fé que salva. Porque no mundo existem muitos tipos de fé, muitos tipos de crenças, muitas religiões, cada um colocando a sua esperança, cada um bebendo dos ensinos da sua religião, mas a palavra diz que só há uma só fé. Como tem um só batismo, um só Deus, um só Espírito, um só corpo, um só Deus, assim também uma só fé, que é de Deus, que vem de Deus. Porque se vem de Deus, meus irmãos, de Deus não pode vir 10 tipos de fé diferentes. Aí esse teria um Deus muito esquisito, um Deus que não tem opinião, que não tem parecer, que não tem doutrina. Mas se existe um só Deus, então existe tão somente uma só fé que seja divina, que seja de Deus, que seja válida
para você e para mim e para todo mundo. Existe um só mediador entre Deus e o homem, um só Senhor e Salvador, um só Rei do reino, um só reino de Deus. É tudo um, meus irmãos, e também uma só fé. E essa fé, conforme já até comentamos, lendo lá em Efésios, ela precisa estar muito bem edificada. Muito bem edificada. Precisa ser uma fé bíblica, divina. Precisa ser uma fé estruturada pelo próprio Deus, sobre a verdade de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e profetas, sobre essas coisas que a nossa fé precisa estar bem fundamentada, bem radicada. Não, agora eu sou o povo de Deus, não, agora eu sou família de Deus, agora minha vida mudou, agora eu sou alguém diferente, porque fui feito diferente. E eu vou viver diferente. As minhas prioridades serão diferentes do que eram antes. Se antes eu amava e queria e roía as unhas pelas coisas desse mundo, agora não mais. Agora o meu tempo, agora os meus talentos, as minhas habilidades serão colocados à disposição do meu Senhor. Por isso, meus irmãos, que não existe na igreja crente que só vem à igreja domingo e vai embora. Olha para o casal e falo para todo mundo que quer se vincular à nossa igreja. Eu faço algumas perguntas. Por que você quer ficar conosco? Por quê? Você me conhece? Sabe quem eu sou? Já provou qual é meu espírito? Já provou qual é a nossa doutrina? Eu sirvo para ser seu pastor? Porque se você for ovelha minha, você vai ter que estar produzindo alguma coisa para o reino aqui dentro. Porque se você não produz nada para o reino aqui dentro, você vai ser uma carga que vamos ter que carregar. E não alguém que vai nos ajudar a levar as cargas. Vai ser um peso. Então porque quem é corpo de Cristo faz a obra de Cristo. Não apenas acredita em Deus, ele se coloca diante de Deus, ele se esvazia de si mesmo, se reveste de Deus, se despe, porque evangelho, vida cristã, tem muito a ver com coisa que eu vou me despir, coisa que eu vou abrir mão, que eu vou tirar da minha vida, para que eu possa então colocar roupa nova. Alguém aqui chega do dia a dia, todo lambuzado, cheio de lama, todo molhado, todo sujo, e bota uma roupa nova em cima? Alguém aqui faz isso? Tem algum sugismundo aqui? Alguma sugismunda? Não tem, né? Primeiro a gente toma um bom banho, primeiro tira a roupa, né? Primeiro tira uma roupa, toma um bom banho, para depois colocar roupa nova. É isso. Então, meus amados, aprendemos com Paulo que precisamos fazer a obra de uma maneira muito especial. Não é de qualquer jeito, não é como mulambo, não é de maneira negligente, descansada, precisa ser com o poder de Deus. Grupo de louvor, por favor. É pelo poder de Deus, minha filha? É com demonstração do Espírito? É amém ou é? Ah, sim. Amém, assim seja, minha irmã. Eu estou perguntando se é. É com demonstração do Espírito? É com o poder do Espírito? Só dele, né? Então estamos bem aqui, viu? Ai, meu Deus. Mas é isso, meus irmãos. Paulo compara a igreja a um edifício, uma construção a ser feita, que tem que ter fundamento. Não é qualquer coisa. Quem procura fazer obras de Deus sem gastar tempo com Deus, sem oração, sem chorar na presença de Deus, vai ser uma coisa muito seca. Muito seca. Não vai dar muito fruto, não.
não dá muito fruto. Cristo é a essência do ensino e da pregação. É isso, meus irmãos. Queria desafiar você para melhorar o seu tempo com Deus, para que você de fato possa dizer o que o Paulo disse: a obra que eu faço é a minha demonstração. Como eu faço a obra, vocês podem ver que eu tenho o Espírito em mim e que o poder de Deus se revela através de minhas palavras, dos meus gestos, da minha prática. Amém? É de guitarra nova, né? Ibanez aí, né? Ganhou do pessoal aí, né? Tá vendo? Tá estreando hoje aqui? Tá estreando hoje, tá vendo? Glória a Deus. Conversa com Deus você agora aí. Estamos começando o ano, minha igreja. O primeiro culto do ano é esse. Se a tua vida tem andado seca, sem nada do Espírito acontecendo, é tempo de mudar, é tempo de fazer diferente.